Vamos resolver o exercício 2 do grupo 1 do exame 2018 da época especial. O carrinho, sem qualquer meio de propulsão, move-se na pista representada pela figura 2, que não está à escala. Largado sobre a pista, numa posição adequada, o carrinho passa sucessivamente nas posições A, B, C e D, percorrendo a parte circular da pista, loop, de raio 12 cm. Admita que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material, e que a base da pista, onde se encontram as posições B e D, é o nível de referência da energia potencial gravítica. 2.1. Qual é o trabalho realizado pela força normal exercida pela pista no carrinho no deslocamento entre as posições B e C? A força normal, que é a força que a pista exerce sobre o carrinho, tem sempre direção perpendicular ao deslocamento do carrinho. E como a direção da força normal é sempre perpendicular ao deslocamento do carrinho, significa que o ângulo que a força normal faz com o deslocamento é 90 graus, o que significa que o trabalho realizado pela força normal vai ser nulo. Portanto, a força normal não vai realizar trabalho durante o deslocamento do carrinho. Continua sempre a ser exercida, mas não realiza trabalho esta força. O trabalho da força normal é igual a 0 joules, porque Fn é perpendicular ao deslocamento do carrinho. 2.2. Para que o carrinho percorra a parte circular da pista, loop, deve passar pela posição C com uma velocidade mínima de módulo 1,1 metros por segundo. Admita que entre a posição em que o carrinho é largado e a posição C é dissipada 5% da energia mecânica inicial do sistema carrinho-terra. Calcula a altura mínima a que o carrinho deve ser largado sobre a pista. Então, o que é que nós queremos fazer aqui no exercício 2.2? Queremos achar a altura mínima a que o carrinho deve ser largado, e eu vou chamar essa altura mínima, está no ponto I, a altura inicial do carrinho, para que o carrinho passe neste ponto C com uma velocidade de módulo 1,1 metros por segundo. E sabemos que entre a posição I e a posição C é dissipado 5% da energia mecânica inicial do carrinho. Então, qual será esta altura inicial do carrinho? Vou chamar HI, que nós queremos calcular. Também sabemos que o raio do looping é 12 centímetros, o que significa que a altura do ponto C é 24 centímetros. Portanto, 0,24 metros. Então, vamos começar por calcular qual é a energia mecânica do carrinho quando passa na posição C, com esta velocidade e esta altura. A energia mecânica do carrinho na posição C é igual à soma da energia cinética do carrinho na posição C com a energia potencial gravítica do carrinho na posição C. A energia cinética do carrinho na posição C é 1/2 vezes a massa vezes a velocidade do carrinho em C ao quadrado mais a massa vezes o módulo da aceleração gravítica vezes a altura do carrinho em C. E, portanto, a energia mecânica do carrinho em C vai ser igual a 1/2 vezes a massa M, que nós desconhecemos,
vezes 1,1 ao quadrado, mais massa, vezes o módulo da aceleração gravítica 10, vezes a altura em C, que nós vimos que era 0,24 metros. E, portanto, a energia mecânica em C vai ser igual a 0,605 m mais 2,4 m. Ou seja, a energia mecânica do carrinho tem que ser igual a 3,005 m joules. Desconhecemos m, portanto a energia mecânica tem que vir em função de m. E nós sabemos que entre a posição I e C, 5% da energia mecânica em I é dissipada, o que significa que o carrinho chega à posição C com 95% da energia mecânica inicial. Ou seja, eu posso dizer que 3,005 m joules é igual a 95% da energia mecânica em I. Ou seja, corresponde a 0,95 vezes a energia mecânica em I. Então eu vou ter X joules de energia que vai corresponder à energia mecânica em I, energia mecânica inicial. Ora, X vai ser igual a 3,005 m a dividir por 0,95. E isto vai ser igual a 3,16 m joules. E, portanto, isto é igual à energia mecânica do carrinho em I. Então, vamos já calcular qual é a altura em I. Nós sabemos que a energia mecânica do carrinho em I é igual à energia potencial gravítica do carrinho em I mais a energia cinética do carrinho em I. O carrinho é largado da posição inicial, o que significa que a velocidade inicial do carrinho é zero, logo a energia cinética do carrinho é zero. E, portanto, a energia mecânica do carrinho em I é simplesmente igual à energia potencial gravítica do carrinho em I. E isto é igual à massa do carrinho, m, vezes o módulo da aceleração gravítica, vezes a nossa altura em I, que é o que queremos calcular. Ora, então, a energia mecânica em I, nós acabamos de ver que é 3,16 m, tem que ser igual a m vezes 10 vezes a altura em I. Ou seja, a altura em I vai ser igual a 3,16 a dividir por 10, vai ser igual a 0,316 metros, 31,6 centímetros. É a altura mínima a que o carrinho deve ser largado para que atinja uma velocidade de 1,1 metros por segundo no ponto C e consiga fazer então o looping. Vamos ver a 2.3. O trabalho realizado pela força gravítica que atua no carrinho é... Ora, nós sabemos que o trabalho realizado pela força gravítica, pelo peso, é igual a simétrico da variação da energia potencial gravítica. A massa do carrinho e a aceleração gravítica do carrinho, o módulo, permanece constante, que significa que a única coisa que varia é a altura do carrinho, e podemos ver então que quando a variação da energia potencial gravítica é positiva, ou seja, quando a altura do carrinho aumenta, o
trabalho do peso vai ser negativo, que é igual ao simétrico da variação. E quando a altura do carrinho diminui, isto vai ser negativo, negativo com negativo fica positivo e, portanto, o trabalho do peso é positivo. Então, vamos lá ver. Entre B e C, a altura do carrinho aumentou. Logo, o trabalho realizado pelo peso é negativo. Está errada a linha A. Entre A e B, a altura do carrinho diminuiu, o que significa que o trabalho do peso vai ser positivo. Esta opção também estava errada. Entre C e D, a altura do carrinho diminui, logo o trabalho do peso é positivo. Positivo entre as posições C e D. A C está correta. Vamos ver a D. É negativo entre as posições B e D. Entre as posições B e D não há variação da altura do carrinho. Portanto, a altura inicial e a altura final do deslocamento é a mesma, o que significa que o trabalho realizado pelo peso é nulo. Portanto, não é negativo, é nulo, é zero. A única opção que estava correta é então a C. Vamos passar para 2.4. Um carrinho 1 de massa M foi largado da mesma posição que um carrinho 2 de massa 3M. Se as forças dissipativas que atuam nesses carrinhos forem desprezáveis, qual será a relação entre o módulo da velocidade do carrinho I, V1, e o módulo da velocidade do carrinho 2, V2, na posição D? Então, nós vamos ter aqui dois carrinhos a serem largados da mesma altura inicial, que eu vou chamar HI, só que o carrinho 1 tem uma massa 3M, enquanto que a massa do carrinho 1 é igual a M. Portanto, o carrinho 2 tem massa 3M. Vamos lá ver como é que se vão relacionar as velocidades do carrinho 1 e do carrinho 2 em D, quando são largados da mesma altura inicial. E sabemos que as forças dissipativas são desprezáveis. Logo, as únicas forças que atuam nos carrinhos é a força normal e é o peso. E a força normal, como é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. O que significa que a única força que realiza trabalho é o peso dos carrinhos. E como o peso é uma força conservativa, isto significa que a energia mecânica, tanto do carrinho 1 como do carrinho 2, vai ser constante. Portanto, a energia mecânica não vai variar, porque a única força que realiza trabalho é uma força conservativa, é o peso. Ora, então eu posso dizer que a energia mecânica do carrinho número 1 na posição I, por aqui um isito, para não confundir, HI, na posição I é igual à energia mecânica do carrinho 1 na posição D. Na posição I, a velocidade do carrinho 1 é zero, ou seja, a sua energia cinética também é zero, o que significa que a energia mecânica do carrinho 1 na posição I é igual à energia potencial gravítica do carrinho 1 na posição I. Enquanto que na posição D, a altura do carrinho em relação ao nosso nível de referência, que é o nível a que as posições D e B se encontram, é zero, o que significa que a energia potencial gravítica do carrinho 1 na posição D é zero. Logo, a energia mecânica é simplesmente igual à energia cinética do carrinho 1 na posição D. Isto é igual a M1 vezes G vezes HI, que é igual à energia cinética em D, o meio vezes a massa do carrinho 1 vezes a velocidade do carrinho 1 em D ao quadrado. M1 vimos que era M vezes G vezes HI é igual a 1 meio vezes M, e agora a V1, que o enunciado chamou
V1, muito bem. A velocidade do carrinho 1 na posição D, aquilo que o enunciado chamou simplesmente V1. Ora, então, a expressão que nos dá a velocidade do carrinho 1 na posição D é igual a estas massas cortam-se, e já vamos ver, estamos aqui a ver que a massa não importa para nada, para calcularmos a velocidade, e vimos que a velocidade é igual a 2 vezes G vezes HI raiz. Portanto, e podemos ver que a massa do carrinho 1 não entra na expressão de cálculo da velocidade do carrinho 1 na posição D. Portanto, significa que a velocidade atingida pelo carrinho 1 na posição D não depende da sua massa. E será que isto também se verifica para o carrinho 2? Vamos fazer a mesma relação. A energia mecânica do carrinho 2 no ponto inicial é igual à energia mecânica do carrinho 2 no ponto D. Novamente, só tem energia potencial gravítica no pontinho 1 e só tem energia cinética no pontinho D. A massa do carrinho 2 é 3m, portanto, 3m vezes G vezes HI é igual a 1/2 vezes 3m, que é a massa do carrinho 2, vezes a velocidade do carrinho 2 na posição D, no ponto D, que o enunciado chamou V2. E podemos ver que estas massas 3m também são eliminadas, o que significa que a expressão da velocidade do carrinho 2 no ponto D também é dada por 2 vezes G vezes a altura I raiz. Ora, acabamos de ver que as expressões que nos dão a velocidade dos carrinhos no ponto D são exatamente iguais. Logo, podemos concluir que V1 é igual a V2. E isto acontece porque nós desprezamos todas as forças que não são conservativas. Desprezamos todas as forças dissipativas e só consideramos o trabalho do peso neste deslocamento. E, portanto, a opção correta tinha que ser a opção P.